bom dia, feliz sábado, comunidade da Vila Olímpia. Eu, como todos que passaram aqui, sempre fico muito nervoso, né? Então, é assim, faz parte, mas deixa que Deus fale ao seu coração nessa manhã. Cumprimento também os nossos amigos internautas e convidamos você para que esteja aqui conosco um dia desses. Se você ainda não veio, estamos na Rua Baluarte 654, na Vila Olímpia, e você será muito bem recebido aqui. Essa semana foi uma semana de correria para você, para mim, uma semana cheia de atividades, com toda certeza. Mas se você está aqui hoje, você quer buscar algo mais, você quer ficar um pouquinho mais perto de Deus, sentir o seu abraço, sentir o seu calor, e que o Espírito Santo possa falar com você também nesta manhã de sábado. Essa semana para mim foi diferente porque ela tem uma data diferente. Diz que todos encontram em algum momento a tampa da sua panela, não é mesmo? E ontem eu completei 12 anos de casamento. Então eu encontrei a tampa da minha panela. A Lígia, ela não está aqui, ela está lá em cima com a bebê, né? Às vezes a tampinha que ela achou é meio amassada, é meio torta, mas o encaixe dá certo, não é? Então que Deus continue abençoando o nosso lar, a nossa família, Deus continue conduzindo a nossa vida e a vida de todos vocês que um dia já passaram por isso, né? Vocês que já têm sogra, né? Eu tenho a minha e eu gosto muito dela, é verdade, ela já veio aqui, mas eu sempre tenho que falar dela, né, Tito? Ela mora no meu coração, porque se não fosse a sogra ou o sogro, ali já não teria nascido. Se ela não tivesse nascido, não teria casado, talvez, né? Vai saber se encontrar outra doida por aí, é ou não é? Mas, enfim, estou feliz por conta disso, né? E depois nós temos a bênção maior, que foi o nascimento da Nathalie. Eu já contei isso para vocês aqui em outra oportunidade, e é bem legal. Hoje, nós começamos uma série nova aqui na comunidade Vila Olímpia, com o tema geral, né? Quando Deus não faz sentido. Quando Deus não faz sentido na nossa vida, na nossa trajetória, no nosso caminhar diário. Mas o tema de hoje, esse é o tema geral nessa série. Mas o tema de hoje, efetivamente, é quando Deus não diz tudo. Esse é o tema de hoje, o tema para a nossa meditação, para a nossa reflexão aqui durante os momentos que teremos. Quando Deus não diz tudo. E para estudar um pouquinho sobre esse tema, eu fui preparando alguns materiais e caí na história de Moisés. Então, se você puder aí abrir a sua Bíblia ou deixar conectado no seu iPod, iPhone, no seu equipamento eletrônico, nós vamos passar em vários capítulos de maneira muito breve, para que a gente consiga chegar ao final do tema de hoje, mas você pode abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1, e a gente vai fazer uma sequência, alguns textos nós vamos parar para dar uma olhadinha, outros eu vou citando aqui, tenha fé, estão na Bíblia, tenha certeza disso, né? Não vai poder parar para ver todos, mas você consiga aí, né, captar a ideia. Moisés, ele nasce, né, do seu pai Arão, sua mãe Joquebede. Ele tem ali, né, a origem da tribo de Levi, e ele tem mais 2 irmãos, Arão e Miriam. Tudo bem? Até aqui a família de Moisés. E Moisés, ele nasce num contexto difícil, né? Um contexto complicado para o povo hebreu. Olha só, a Bíblia fala que José havia morrido. José era um hebreu, você sabe a história, passou por uma série de dificuldades, mas foi alçado a governador do Egito. Se você pegar aí alguns estudos, algumas situações, tem uma referência bem interessante, o professor doutor Rodrigo Silva, ele tem uma conotação bem interessante para explicar isso aqui do ponto de vista histórico, trazendo para a Bíblia. Ele vai dizer o seguinte, olha só, Moisés nasce justamente numa ocasião em que Faraó do Egito reassume o poder. Porque há um período ali que o faraó do Egito é deposto por um grupo de semitas, salvo engano, Ixos, hebreus, sírios, todos são grupos de semitas, né? Mas esse grupo assume o poder e ele se apaixona pela dinastia faraônica e ele implanta a dinastia faraônica, mas não era faraó do Egito. Então, ele vem nesse contexto, e aí esse grupo, um outro faraó vai se fortalecendo fora do Egito, Amós, o nome dele, ele se fortalece fora do Egito, e ao voltar para o Egito, ele assume o poder, tira esse grupo, que era um grupo que havia conquistado só, tira esse grupo e volta a implantar a dinastia egípcia de faraós,
com egípcios, ok? Mais ou menos esse contexto. Procura lá, depois você vai encontrar esse contexto aí com o professor doutor Rodrigo Silva, né? Ele tem algumas palestras, alguns materiais escritos, que é bem legal, assim, para contextualizar a história, sob o ponto de vista bíblico, bem bacana. E é nesse contexto, então, que Moisés nasce. Um contexto em que o faraó do Egito reassume o poder, e reassume o poder com muita mágoa, com muita raiva, não somente do povo hebreu, mas do povo semita, os descendentes de Sem. Ok? Então, ele assume o poder, e aí é nesse contexto que a Bíblia fala, então, ali, que o faraó, ao assumir o poder, depois da morte de José, vem esse novo faraó, e agora ele começa a trazer mais problemas para aquele grupo de escravos, dentre eles os hebreus. E aí ele começa a dobrar cargas do povo, por quê? Porque ele está preocupado em que o povo se fortaleça e possa tomar o poder novamente. Então, com essa preocupação, ele dobra a carga. Mas o povo continua se multiplicando. Então ele faz um plano. Olha, parteiras, matem aí os meninos que nascerem do povo hebreu. E as parteiras não matam, e o povo continua se multiplicando. Então ele fala o seguinte, olha, vamos pegar todas as crianças, homens, e jogar no Nilo. Olha que interessante. É neste contexto que Moisés nasce. Um contexto de preocupação de um faraó egípcio sobre a multiplicação de uma comunidade, de um povo, preocupado no quê? Em que tomassem o poder. Bom, você sabe a história. Várias crianças são jogadas no Nilo e morrem, ou afogadas, ou comidas pelos crocodilos. A família de Moisés fica com Moisés durante pelo menos 3 meses. E depois de 3 meses, cria-se ali um plano para salvar a vida de Moisés. Faz ali um cestinho de vime, de betume, passa betume, coloca Moisés dentro desse cesto e bota no rio. E ele vai parar justamente, entre aspas, na piscina da filha de Faraó. A filha de Faraó acha Moisés e começa a cuidar dele como se seu filho fosse. Porém, ele na tenra infância é cuidado pela sua própria mãe, com leite, com os cuidados. Olha só, aqui a gente consegue perceber que a história de Moisés vai ganhando alguns contornos importantes no que diz respeito ao objetivo de Deus para a sua vida. Bom, Moisés, então, é criado ali no Egito, ele cresce no Egito, recebe a cultura do povo egípcio, recebe ali a educação do povo egito e se desenvolve naquele local. Até que um dia ele vê uma cena complicada. Ele vê um egípcio batendo fortemente no hebreu. E ele, comovido com aquilo, ou sei lá, motivado em relação a alguns princípios que ele tinha de vida, ele interage com aquela situação e ele acaba matando o egípcio. Lembram disso? Contexto bíblico, estamos passando aqui, né, uma forma de contexto bíblico, ele mata o egípcio. E no outro dia acontece uma segunda, não no outro dia, mas na sequência da história bíblica acontece uma outra briga entre um hebreu com um hebreu, e quando Moisés então interage naquela briga, o hebreu fala, você vai querer fazer igual você fez no outro dia, vai nos matar também? E aí Moisés é descoberto e foge do Egito e vai para uma região de Midian. E lá nessa região, antes de chegar ao lugar onde tinha uma vila, uma comunidade, ele para num poço, provavelmente para descansar, e lá ele tem um outro embate, né? Algumas meninas ali dando alimentação, água para os seus animais, chegam alguns homens e ele então enfrenta para que eles não tomassem as vezes daquelas meninas. E dentre elas, uma delas chamada Zípora. Né? Olha o coraçãozinho de Moisés, né? Começa a bater mais forte por Zípora. Ela leva ele para conhecer o pai, né? O Jetro, toda a formalidade. Não, vamos lá conhecer meu pai para que ele possa te agradecer, não é isso? Agradece Moisés, do agradecimento surge ali olares profundos, coração palpitando, mão suando. Moisés casa com Zípora e depois tem 2 filhos. Primeiro filho Gerson e depois filho Eliezer, né? Esse é um contexto aqui. Olha só. Quando Moisés vai para Midian e fica ali, casa-se com Zípora, ele começa a ter um novo trabalho, ele começa a apacentar ovelhas. Olha que interessante. Um homem que foi criado na cultura egípcia para ser, entre outras palavras, príncipe do Egito. Conhecedor de filosofia, de religião, de artes marciais, sei lá, as artes egípcias. E depois ele vai lá cuidar de ovelhas. Olha essa situação. Uma coisa um pouco confusa, né? Parece que no início da jornada de Moisés havia um rumo diferenciado, mas agora dá uma volta e parece que fica pior, né, a situação dele. Eu não sei se você já chegou perto de ovelha.
Outro dia levei a Nata ali numa fazendinha lá e tinha ovelha. E a ovelha estava meio machucadinha. Ela é um bicho dócil, tranquilo, calma. Mas olha, é fedidinha, viu? Vou te falar. E agora Moisés, com toda aquela cultura, aquele cuidado, agora estava cuidando de ovelhas. No meio ali daquele cheiro, daquela situação, eu fico imaginando, talvez não fosse uma atividade muito agradável, mas para conquistar não só o sogro, mas permanecer com a sua esposa numa vida feliz ali com os seus familiares, Moisés se submete àquilo. Um dia, olha que interessante, Moisés está ali apacentando ovelhas e ele vê uma cena interessante. Está lá em Êxodo capítulo 3 agora, pode deixar aberto aí. Ele vê uma cena interessante, ele vê uma sarça, um arbusto no deserto, pegando fogo, mas não se consumindo. Você sabe essa história, você já leu algumas vezes, já viu filmes, a gente só está recapitulando alguns pontos e alguns eu vou fazer questão de frisá-los. Quando ele vê aquela sarça que está pegando fogo e não se consome, ele chega mais perto. E quando ele chega mais perto, ele ouve uma voz. Moisés, eu não posso fazer uma voz melhor que essa, porque essa é a minha mesmo, não tem jeito, né? Mas de repente, aí você imagina a voz, né? Nessa ocasião, lembra dos filmes bíblicos, né? E aí, o chamado de Moisés. Olha que interessante, Moisés, olha que coisa, tira as suas sandálias, porque você está em solo santo. Aqui uma observação para a gente parar para pensar. O que faz algo se tornar santo não é o local apenas, mas a presença de Deus. Moisés estava no deserto, apacentando ovelhas, mas quando ele chega próximo a Deus, a sua presença transforma o local santo. Tira as suas sandálias. Cuidado onde você pisa, cuidado onde você vai, cuidado do jeito que você vai a certos lugares, porque podem ser lugares santos, e se são santos, tira a sua sandália, deixa do ladinho. Olha, que um alerta para todos nós, né? Mas a história continua, ali acontece um diálogo entre Deus e Moisés. Na verdade, um diálogo de chamado. Olha, Moisés, eu estou vendo aí o que o meu povo está passando no Egito. E eu quero que você vá lá ser um líder desse povo para retirá-lo de lá, para retirá-lo do domínio egípcio. E aí no capítulo 4 do livro de Êxodo, você vai ver aqui que Moisés, ele não está muito satisfeito com esse chamado, né? Porque ele começa a ter algumas desculpas. Veja aí, capítulo 4, verso 11. Moisés diz assim no verso 10, né? Eu nunca fui eloquente, nem tenho aí palavras na minha boca, eu sou pesado de boca e pesado de língua. Em outras palavras, Senhor, eu estou 40 anos já aqui apacentando ovelhas, eu nem sei mais falar direito, eu só me comunico com ovelhas. Como é que você quer que eu vá lá e fale para Faraó agora? Aí Deus fala para ele, olha Moisés, eu serei contigo. Mas Moisés não está bom ainda. Moisés continua argumentando com Deus, olha Senhor, eu não quero ir, porque coloca ali outra pessoa no meu lugar, coloca... Aí Deus fala, olha Moisés, continuando o diálogo, né? Eu te ensinarei. Mas Senhor, eu não vou conseguir, eu sou tímido, eu não sei como fazer. Olha Moisés, vamos fazer o seguinte, então não vai sozinho, vai com o seu irmão Arão, ele vai contigo, e eu vou usá-lo para falar com o povo. Aqui a gente vê algo interessante, né? A gente percebe aqui a primeira dupla missionária do contexto bíblico. Né? Uma das primeiras duplas missionárias. De 2 em 2, às vezes as coisas ficam mais fáceis. E aqui Moisés então vai agora com o seu próprio irmão. E aí depois de muito diálogo, muita argumentação, Moisés aceita o desafio e volta agora lá para falar com o faraó. Nesse retorno ao falar com o faraó, a ideia inicial de Moisés é o quê? Olha, Senhor, libera o povo para fazer um culto no deserto. Depois eles voltam. Mas o faraó não deixa. Mesmo Moisés utilizando-se de alguns sinais que Deus fez através dele. Lembram? A mão que cria assim úlceras, depois ele joga o cajado que vira a cobra come as outras cobras dos magos do Egito, ele tem que pegar a cobra pela cauda. Lembram desses detalhes assim todos? Olha que interessante a história. Mas mesmo assim, faraó não deixa o povo sair. E não só não deixa o povo sair, como aumenta ainda a carga do povo, até para gerar ali um confronto entre o povo e o próprio líder Moisés. Moisés volta e fala, olha faraó, desse jeito não vai dar muito certo. Você tem que deixar o povo sair, porque se você não deixar o povo sair, Deus mandará pragas sobre o Egito. E aí a Bíblia diz que o coração de faraó se endurece ainda mais, e ele não libera o povo. E aí vem uma sequência de pragas, né? Você conhece lá, água vira sangue, rãs, piolhos, moscas, peste dos animais, úlceras, chuva de granizo, gafanhotos, trevas, até que culmina com a morte dos primogênitos. Quando a gente fala em morte dos primogênitos, os filmes sempre relatam ali, né?
A morte de crianças, não é? As crianças, mas não eram apenas as crianças, todos os primogênitos morreram, inclusive a parte daqueles que eram adultos, os primogênitos adultos morreram, todos. Então houve uma desolação na terra do Egito. E aí nesta ocasião, então, Faraó talvez preocupado com o que podia ser ainda do seu reinado, ele manda então que o povo vá embora, libera o povo, autoriza o povo. Nós estamos lá no capítulo já de Êxodo, capítulo 12, né? Se você for acompanhando aí, você vai passando as páginas para você ir se localizando, pelo menos nos títulos ali. Depois dessa 10ª praga, no capítulo 12, então, o povo começa a sua peregrinação, não para qualquer lugar, mas começa a sua peregrinação para a terra em que Deus mostraria, uma terra que mana leite e mel. E você lembra do contexto histórico, o povo era dirigido por Deus de algumas formas. À frente ia uma coluna de nuvem protegendo o povo, de noite vinha uma coluna de fogo para proteger o povo de Deus sendo guiado. Mas mesmo assim nessa caminhada, Moisés já começa a ter alguns desafios nessa sua jornada como líder de Deus. Começa a sentir uma pressão do grupo, e não somente uma pressão do grupo, mas passado alguns momentos dessa viagem, eles começam a olhar para trás e eles veem uma movimentação de um grupo de soldados que estava vindo em sua direção. Imagine vocês agora, Moisés, um líder que apacentava ovelhas, que já havia esquecido tudo o que aprendera no Egito, mas liderando aquele povo e olhando para trás e vendo o exército. Lembram dessa ocasião? Moisés se defronta numa situação complicada quando chega às margens do Mar Vermelho. Quando chega ali é uma situação bem difícil, porque olha para trás, tem lá um exército faraônico chegando muito próximo a ele. Para frente o mar, para o lado nada que pudesse ajudar, montanhas, uma situação bem difícil. E nesse contexto de situação difícil, dá uma olhadinha comigo agora no capítulo 14 de Êxodo. E a gente vai ver um texto bem interessante. Diz assim, Êxodo, capítulo 14, verso 12. Olha o povo falando. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Olha o que Moisés estava enfrentando, a discussão com o povo, numa liderança que ele nem sabia como seria, mas ali já aguentando essa pressão. Moisés respondeu, não temas, aquietai-vos e vedes o que Deus nos fará hoje, porque os egípcios que hoje aqui estão, nunca mais vocês os verão. Só que interessante, né? Moisés fala isso até como um líder motivacional. Mas ele estava numa situação difícil. Montanhas dos lados, Mar Vermelho à frente e exército atrás. Como que vai ver isso aqui? Esses egípcios você não vai ver nunca mais. Aqui é interessante. Porque nesse momento, Deus continua não falando tudo. Quando Deus chama Moisés para liberar o povo, ele não fala tudo. Ele fala, vai lá, dirija o meu povo. Agora, nessa situação, Deus continua falando, não fala tudo. Aí, na sequência, você percebe, né, que Deus responde o povo. Olha, Moisés, diga para o povo que marche. Tita, marcha para onde? Marcha para a morte. Se não sabe nadar, você sabe nadar? Eu demorei para aprender a nadar. Fui aprender a nadar já de adulto. Hoje eu nado um pouquinho mais aí e tal, continuo o treinamento, né? Mas eu aprendi de velho já. Imagina lá, aquele povo, sei lá, se sabiam nadar, crianças pequenas, senhoras, idosos, marche, entra na água aí. Se você estivesse aqui hoje e alguém falasse, entra na água, você entraria? Não sei, talvez se você fosse um exímio expert em mar, você entraria sem problema. Deus não disse tudo. Deus disse o quê? Diga ao povo que marche. E depois falou para Moisés, olha Moisés, agora sim, depois que o povo marchou, começou a botar o pezinho na água, se molhar um pouquinho, agora encosta seu cajado na água. E aí o mar abre, está ali, verso 15 e 16, aí o mar abre. E aí quando abre, o povo passa, não é? E aí você já sabe o final dessa ocasião, dessa passagem bíblica. Depois que acontece a passagem do povo, as águas se fecham e dizima o Egito, dizima aquele grupo de guerreiros, dizima todos os que ali estavam. Ou seja, aquele grupo realmente nunca mais foi visto. Parênteses, se você pegar na internet, alguns aí vão dizer que com o vento numa velocidade Y, com a luz da iluminação delta, com não sei o que do mar em X, era possível o mar se abrir mesmo.
não falam que é milagre de Deus. Eu prefiro ficar com o contexto bíblico. A Bíblia diz que ao avançar com aquela marcha, Deus, com o seu poder, abriu o mar vermelho e eles atravessaram. Então tome cuidado com isso, porque às vezes na internet, algumas informações aí fazem com que a gente, o que está acontecendo? Nem sempre são informações relativas, e aí precisa um pouquinho até de fé para acreditar tanto naquelas como na Bíblia. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia, porque a Bíblia se prova ao longo da sua existência. E essa é uma grande diferença que se faz em nossa vida. O povo atravessa, vê, então, 2 milagres. O primeiro milagre, sair da terra do Egito. O segundo milagre, ver o mar se abrindo. Mas mesmo assim o povo é duro e continua nas suas murmurações. E algumas murmurações básicas, né? Olha, Moisés, você tirou nós de lá para nós morrermos aqui de fome. E aí Deus manda comida. E não era uma comida simples, era o maná de Deus. Eu não sei que gosto que era, mas se eles se alimentarem e sobreviveram, era algo muito nutritivo. E deveria ser muito gostoso também. Depois o povo reclama, olha, você nos tirou de lá, nós temos fome de carne. Porque as pessoas comem carne. E aí Deus manda uma chuva de codornizes. E eles se empanturram ali de codornizes. Comem aí, ó, até morrem de tanto comer, né? Comem lá, tanto que morrem alguns de tanto comer codornizes. Mas o povo continua reclamando, olha, Moisés, você tirou do Egito para que a gente viesse. Olha só, Moisés, você não tirou do Egito. Não fala, Deus nos tirou de lá, Deus abriu o mar vermelho, Deus nos libertou. Não, Moisés, você tirou de lá para a gente morrer aqui de sede. E aí vem um episódio interessante, né, no capítulo 17, que é um episódio em que, ao povo reclamar da falta de água, Deus então fala para Moisés, olha, Moisés, vá na rocha, bata na rocha, e a rocha vai jorrar água. E Moisés faz isso, naquela pressão, vai à rocha, bate na rocha, a água é jorrada, as pessoas tomam ali e não morrem de sede e continuam aquela jornada. No capítulo 19, aqui tem um texto que eu queria ler com vocês, capítulo 19, verso 4, olha que povo que não acreditava, povo que não tinha confiança, povo que murmurava. Olha o que Deus fala para Moisés no capítulo 19, verso 4. Olha, tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como os levei sobre as asas da água e vos cheguei a mim. Agora, pois, olha a promessa, se diligentemente ouvirdes a minha voz, Deus falando, e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade, vós sereis reinos de sacerdotes. Verso 6, e nação santa. Enquanto o povo murmurava, porque dizia que não havia propósito naquela caminhada, Deus chama Moisés de canto e fala, Moisés, esse povo, se estiver comigo, eu farei nação santa. Porque esse é o meu objetivo para esse povo. O meu objetivo é conduzi-lo para uma terra que mana leite e mel, mas eles precisam ser o meu povo. Deus dá os 10 mandamentos, logo na sequência, o povo continua a murmurar, falta confiança, continua a questionar a liderança de Moisés. Moisés se afasta para conversar com Deus no monte, eles criam ali um bezerro de ouro, pecam, adoram aquele bezerro. Moisés desce do monte, quando ele vê aquilo, ele repreende aquele grupo. Tem até uma situação ali de algumas mortes no meio do caminho, né? Mas aí quando Deus fala para Moisés, ó Moisés, eu vou acabar com esse povo. Aqui a gente vê a essência de um grande líder. Moisés, lá no capítulo 32, verso 32, faz uma declaração muito profunda. E ele diz assim, ó, Senhor, olha que líder, com toda essa pressão, com toda essa murmuração, Senhor, perdoa-lhe o pecado desse povo, ou se não, risca o meu nome do livro que escreveste. Moisés estava enfrentando uma pressão tremenda e terrível. Povo pecador, povo difícil. Mas ainda assim, Senhor, perdoa-os, porque senão risca o meu nome do livro. Estamos precisando de líderes assim, né? De líderes para o país, líderes em algumas igrejas, líderes da nossa casa. É ou não é? Senhor, se não perdoar, risca meu nome. Mas Deus ainda continuava não dizendo tudo para Moisés. Porque Moisés, quando assumiu aquela liderança, ele não tinha as características individuais de cada um. Ele não sabia nem direito qual era o povo que ele ia liderar, no sentido assim, das condições desse povo que ele ia liberar. Mas ele continuou liderando, acompanhando, seguindo as ordens de Deus. E mais uma vez, mais uma ocasião de água. Moisés, nós vamos morrer de sede de novo.
Lembra dessa situação? E aqui é uma situação difícil, né? Porque quando Moisés, nessa ocasião, ouve a voz de Deus, e Deus fala: Moisés, vá na rocha, fale a ela, porque Deus dará água. Moisés vai na rocha, com a pressão do momento, e aquela pressão das pessoas. Moisés, ao invés de falar na rocha, bate na rocha. Deus deu água para o povo, Deus fez jorrar da rocha água, fez. Mas essa ocasião fez algo diferente, uma mudança radical na vida de Moisés e daquele povo. Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Esse é um texto que eu gostaria de ler. Números 20, verso 11. E a minha Bíblia diz assim: Moisés levantou, feriu a rocha 2 vezes, e saíram muitas águas. Verso 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe darei. E Moisés também não entraria. Agora Deus estava falando quase tudo para a vida de Moisés. Olha, Moisés, boa parte desse povo não entrará na terra. E junto com essa parte que não entrará, você também não entrará. Moisés morre, acontecem outras Moisés morre, Arão morre durante a jornada, outras murmurações acontecem do povo, e depois de 40 anos chegam à terra prometida. Deuteronômio, capítulo 34. Algo fantástico aqui. Porque depois que eles chegam à terra prometida, quase em vias de entrar na terra prometida, você sabe que eles não entram nessa ocasião, mas quase em vias de entrar, nós temos alguns textos interessantes. Um deles está lá no Deuteronômio 32. E a minha versão, no verso 48, diz o seguinte, olha só. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés dizendo: sobe a este monte, Nebo, e olha para a terra de Moabe, de fronte da Jericó, e você está olhando tudo isso. Mas tu, Moisés, morrerás no monte no qual tens subido. E quando você vai no capítulo 34, nós vemos ali o epitáfio da vida de Moisés. Eu estava lendo um livro de Charles Swindoll, e ele tem um capítulo específico para tratar da morte de Moisés. E quando você vai para o texto bíblico, é uma profundidade tremenda nesse texto, porque Deus começa a mostrar ali para Moisés: olha, Moisés, você está vendo tudo aqui, terra de Naftali, de Efraim, de Manassé, o Neguebe, a campina, o vale, está vendo tudo isso, Moisés? Verso 4, essa é a terra que eu prometi aos meus filhos, essa é a terra que eu tenho de propósito àquele grupo que eu retirei do Egito. Só que olha, Moisés, eu estou te mostrando tudo isso, faço você ver com os seus próprios olhos, mas Moisés, você não irá para lá. Desta vez, Deus começa a falar tudo para Moisés. E são palavras difíceis, né? Você não entrará. Por quê? Porque ao invés de falar a rocha, você bateu na rocha. Nossa, mas que Deus tirando, né? Só um pecado de Moisés, uma situação, um homem que tinha um contato íntimo com Deus, um homem que subia ao monte para falar com Deus, agora ele sobe ao monte com 120 anos, e não é fácil subir um monte de 120 anos, imagina a condição física que Moisés estava então para subir sozinho, e ele sobe sozinho, a Bíblia fala que ele morre, o olho não escurece, as suas vistas não escurecem, ele não estava, mas ele morre ali no monte. O contexto bíblico é esse. E ele não entra na terra, porque Deus havia falado: não entrarás. Sabe, em Curitiba eu tenho alguns amigos, viu? E dentro desse grupo, vou fazer uma pausa aqui na história de Moisés, eu queria falar disso. E dentro desse grupo de amigos, eu tenho um deles, que chama-se Rafael Bastos. Eu trouxe uma foto do Rafael, se o pessoal da mídia estiver lá. Trouxe uma foto do Rafael, conheci ele já, sei lá, há 18 anos, por aí, nós somos líderes jovens de uma das igrejas em Curitiba, e lá em Curitiba, o Rafael ele tem uma deficiência na visão, ele não enxerga talvez 10%, mas Rafael, ele compôs uma família, pode passar a segunda foto, aqui é uma foto do MASP, ele veio para cá em janeiro, né? Ali está a sua esposa, Rafael, seu filho, Daniel, eu, a Lígia, né, a nenenzinha ali, nós estamos passeando, foi em janeiro agora, a gente ele veio para São Paulo aqui, a gente participou, mas o Rafael, mesmo não enxergando assim, ó, ele tem um dom fantástico, pode passar por favor, ele faz pinturas fantásticas, olha só, eu trouxe algumas, se você entrar lá, ele pinta fabulosamente, eu não consigo rabiscar, Rafael pinta, sei lá, com menos de
5% de visão no olho lá, somando tudo não deve dar 10% de visão. E ele pinta, ele tem lá algumas amostras, né, no seu site, no seu blog lá, desses quadros. Mas o que acontece? O Rafael, quando eu conheci na igreja, ele era meio quietão e tal, mas eu o conheci, a gente se deu muito bem. E aí, já na sequência, nós fomos trabalhar no departamento jovem. E a gente se deu super bem. E fizemos várias atividades em Curitiba lá, né, várias atividades assim focadas nos jovens. E com a amizade do Rafael, eu fiquei muito amigo também da família do Rafael, da família originária, né? Do pai, da mãe, dos irmãos. Tem uma Débora, irmã. E um dos irmãos do Rafael chama-se Daniel Bastos. Pode passar a próxima imagem. Ó, o Daniel, eu tirei os outros ali só para mostrar o Daniel Bastos. Né? Daniel Bastos. Com o Daniel Bastos, eu não tive, assim, grande relacionamento com ele, porque normalmente estava com o Rafa, né? Nunca estava com o Daniel, sempre estava com o Rafa. Mas a gente ia para a praia junto, a gente se via várias vezes, assim, na família, né? Almoço, enfim, essas coisas todas. E o Daniel, ele foi criado dentro da igreja lá, porque, não criado, mas ele, depois que a família batizou na igreja adventista, ele também batizou, participou, frequentou escolas adventistas em Curitiba, se formou na escola adventista em informática, né? E uma certa ocasião eu chamei ele, tinha um escritório em Curitiba, eu chamei, Daniel, vem aqui para você fazer uma instalação de uns computadores, de uma redinha. E o Daniel foi lá. E nessa ocasião, com o Daniel no escritório, ele falou, Adriano, não leva a mal não, eu estou com um pouquinho aí de cheiro ruim no meu nariz, porque eu estou com uma infecção danada no meu nariz, e não estou descobrindo o que é. Não leva mal, tá? Eu falei, capaz, né? Estamos de casa, né? Vai ficar se preocupando com isso aí. Vamos fazer o que tem que fazer, passar fio lá. Ajudei ele a passar fio. E ele falou, não, Adriano, eu já fui a alguns médicos, não estou descobrindo o que é. Mas meu cunhado que trabalha na Santa Casa, que é o Júnior, conseguiu lá uma vaga para a gente fazer alguns exames na Santa Casa. Quando ele fez a entrada no médico lá da Santa Casa para fazer o exame, o médico constatou, olha, vamos ter que fazer uma biópsia séria aqui, porque aparentemente é um câncer. E está no estágio um pouquinho avançado. E aí o médico fez a biópsia, realmente, é câncer, vamos ter que fazer uma cirurgia imediata aí, para ver o que a gente consegue fazer. Mas, nesse período, a saúde ficou um pouquinho debilitada, por conta de alguns medicamentos que já foram sendo feitos, tal. E ele ficou ali numa situação meio debilitada, e aí saiu da Santa Casa, depois desses exames, e foi para um hospital especializado em Curitiba em câncer, que é o Erasto Gettner. Alguns talvez até conheçam por nome, né? Um especializado em Curitiba. Ele foi para lá. E lá, infelizmente, os médicos estavam numa situação complicada. Ou faziam a quimioterapia para que tentasse amenizar o câncer e aí pudesse depois fazer a intervenção cirúrgica, ou tentavam intervenção cirúrgica, mas ele poderia ter um problema mais sério, né, porque não sabia a extensão daquilo. Então estava num dilema ali, né? E nesse meio tempo, alguns diálogos aconteceram lá com o Rafael e o Rafael me conta, né, ele conta algumas coisas. E num desses dias, enfim, a saúde dele debilitou um pouco mais, ele ficou meio fraco, né, tomando, enfim, entraram com a medicação, debilitou ainda mais a sua saúde, ficou meio fraco, com condições assim. E aí, numa tarde de sábado, o Rafael fala, pô, Adriano, falei com o Dani, falou que quer sair logo daqui, para a gente, de repente, voltar à igreja, começar a cantar. O Rafael é muito assim, sabe? Ele canta, tipo eu, assim, bem afinadinho. E ele falou pro Dani, o Dani é aquilo, eu fiquei super feliz, né? E passaram-se algumas horas, ele falou num pôr do sol, fez o pôr do sol com o Rafael, falou, Rafa, eu estou bem cansado, acho que eu vou dormir aqui, ficar mais tranquilo aí. Aí o Rafa me contou isso depois, né? Disse que naquele sábado dormiu, descansou ali, os familiares foram lá passear, né? Tem um jardim, né? no hospital. E de madrugada o telefone tocou lá em casa. O Rafael estava me ligando para dizer que o Dani havia falecido. Garoto, salvo engano, 21 anos. O caçula da família. E aí, puxa, o que você fala para um amigo nessa hora? Eu não falei nada, né? Falei, tá bom, Rafa, tô indo para aí. Desliguei o telefone, me arrumei, fui de madrugada lá. E aí, falei com o pai dele, se precisava de uma ajuda para a documentação. Tem toda uma série de elementos que tem que fazer. E aí ele resolveu tudo, fiquei ali esperando, né? Chegar um momento difícil para quem já tinha passado por aquilo algumas vezes, né? Que é quando o corpo chega da funerária, né? E aí começa-se o velório. Quando o corpo chegou da funerária e a gente levou para frente essa igreja onde ia ser colocado, né? Eu lembro que a gente foi abrir o caixão, e quando abriu o caixão, a irmã do Rafael, a Débora, não teve quem conseguisse fazê-la parar de chorar. Era uma dor assim tremenda de ver o seu irmão caçula ali, inerte, num caixão, de maneira tão rápida. Tudo isso que eu estou te contando não levou 10 dias. De maneira
muito rápida. E aí a Débora chorando ali, e ela falou uma frase, né? Por quê e por quê? E aí, obviamente, que eu nem me envolvi na tentativa de resposta. Por que aquilo estava acontecendo com o irmão dela? Quando Deus não diz tudo. Para a família Bastos, naquela ocasião, naquele momento, Deus não estava dizendo tudo. Sabe, a família ficou muito triste, abaladíssima. Jovem, e agora estava ali sendo sepultado. Quando eu vou para a história de Moisés, eu vejo que um homem de 120 anos, líder do povo hebreu, que cometeu um deslize na vida, Deus fala para ele: agora você vai morrer e não vai entrar na terra. Se a história de Daniel e a história de Moisés acabassem aqui, ia ser uma frustração completa e absoluta, tanto para nós como estudiosos da Bíblia, como para a família Bastos que confiam em Deus. Rafael falou para mim naquela tarde, antes de ter acontecido o falecimento: olha lá, Adriano, ele falou que queria descansar, que ele estava muito cansado, mas que ele estava sentindo o poder de Deus agindo na sua vida. Eu, Rafael e a família dele acredita que Daniel tomou-se novamente nos braços do Senhor e deixou que o Senhor fizesse o melhor para a sua vida. E aí o texto que sempre fica gravado em minha cabeça: ainda que morra, viverá. Quando olho para a história de Moisés, Moisés morre no deserto, é sepultado por Deus, mas Deus não diz tudo. Quando você vai em Mateus, capítulo 17, você vê algo fantástico. No momento, talvez mais especial da vida de Jesus, que é o momento da transfiguração, onde ele se revela toda a sua glória para os seus discípulos. Ao olhar aqui para o verso 3, aparece na minha e na sua Bíblia, que apareceram do lado de Jesus, Moisés e Elias. Deus não disse tudo a Moisés. Disse: Moisés, você não entrará na terra prometida, mas eu, Deus, continuo tendo um plano muito melhor e muito mais especial para você. Em outras palavras, quando Deus não diz tudo na nossa vida, é porque Ele tem algo muito melhor preparado para cada um de nós. Sabe, eu gostaria de fechar esse sermão pensando o seguinte: quando Deus não me diz tudo, eu preciso continuar confiando em Deus. Preciso confiar em Deus, mesmo que o mar à minha frente, aquele mundo de águas, mesmo que o mar não se abra, eu preciso continuar confiando em Deus. Mesmo que o faraó esteja me perseguindo diariamente, com provas, com tormentas, com dificuldades, mesmo que o faraó me persiga, eu preciso confiar. Mesmo que os gigantes aos meus lados não caiam, mesmo que a fornalha por acaso me queime, mesmo que eu e você por acaso tenhamos que morrer aqui, não desista, porque Deus tem um plano melhor para mim e para você. Queria terminar aqui um pouquinho diferente hoje. Chamei o nosso amigo Rogério, grande amigo dessa igreja aqui, que tem uma voz fantástica. Ele vai cantar uma música agora que tem tudo a ver com isso, né? Quando Deus muitas vezes parece que não diz tudo, é porque Ele tem algo muito melhor para mim e para a sua vida. E mesmo que aconteça tudo isso, jamais desista, porque Deus está no comando. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que você continue fortalecido no amor desse Deus que é revelado na Sagrada Escritura. Que Deus te abençoe.
eu não vou duvidar. E se o gigante não cair e a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, amanhã vou acordar. Eu não vi o mar abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi o gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, oh não. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o farol passar, eu não vou desistir, eu não quero mais duvidar. E se o gigante não cair e a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar, eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor, eu não aguento mais confiar em mim. Mesmo se a doença não curar, eu vou confiar. Mesmo se o emprego não vingar, eu vou confiar. Mesmo se meu barco naufragar, eu vou confiar. Mesmo se minha empresa afundar, eu vou confiar. Pois mesmo se a morte chegar amanhã, papai vai me acordar. Se você também concorda com essas palavras, fique em pé para a gente orar. Porque mesmo que tudo aconteça, saiba que Deus tem um plano muito melhor para mim e para a tua vida, viu? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela certeza, ó Pai, de quando aparentemente o Senhor não está dizendo tudo para nós, nós podemos ainda assim confiar que sempre terá o melhor para a nossa vida, ó Pai. Por isso continua nos guiando, continua nos mantendo firmes em seus caminhos, e que um dia possamos contemplá-lo face a face, quando retornar nas nuvens do céu com poder e grande glória. Leva-nos agora aos nossos lares com a sua paz, com a sua graça, com a sua luz. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém.